Quando eu ouvi a história, foi, acho que a história mais escabrosa que eu escutei na minha vida, assim. Foi tão horrível, sabe? E eu consegui encontrar um assassino nos olhos dele, assim. Foi bem chocante pra mim, sabe? Foi bem assustador. Olá! Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila, faz 2 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e faz 6 meses que eu trabalho em uma prisão de segurança máxima aqui no estado de Massachusetts. Em outubro de 2023, o FBI divulgou um relatório onde mostra que 11 milhões de atividades criminosas foram cometidas aqui nos Estados Unidos no ano de 2022, sendo elas divididas entre violentas e não violentas. Dentro da prisão onde eu trabalho, nós temos desde pequenos delitos até delitos mais graves, principalmente antes da sentença final. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre os 3 principais deles. Furto e assalto à mão armada. De longe, esse é o crime mais comum na prisão onde eu trabalho. Geralmente eles são jovens e usuários de drogas. Infelizmente, aqui na região onde eu moro, a heroína é uma questão muito forte. É muito comum você estar dirigindo e acabar vendo no sinal as pessoas pedindo dinheiro, ou você tá caminhando num shopping aberto, que é muito comum de ter aqui, e ver pessoas literalmente se drogando ao longo do dia na frente de todo mundo. Por ser um crime muito recorrente, eu posso dizer que eu já vi a mesma pessoa entrar e sair 2, 3 vezes num período de 6 meses. E o segundo crime é o homicídio. A gente tem muitos casos de homicídio na prisão onde eu trabalho. E para materializar bem o nível das pessoas que a gente tem lá, eu vou contar pra vocês um dos casos. Que foi, acho que, um dos casos mais chocantes que eu já escutei lá dentro. Eu escutei vários, mas esse foi bem chocante. Até porque antes mesmo de eu procurar o porquê desse preso específico estar lá, eu já tinha interagido com ele nos meus primeiros dias. Eu vou dar o nome dele de Pedro. O Pedro, desde que eu comecei, ele tá na área da solitária. Ele nunca saiu da área da solitária. E ele é um cara fácil de lidar, assim. Ele é um cara engraçado. Toda vez que tu conversa com ele é um cara bem descontraído, assim, sabe? E acabou que eu, jogando alguns nomes no Google pra ver, né, as notícias das pessoas que estavam lá, que tinha curiosidade sobre os casos, eu coloquei o nome do Pedro. E daí eu descobri que ele tava lá por um assassinato, né? Vou contar a história bem rapidamente, mas ele tinha um relacionamento com essa moça. Essa moça não quis mais, né? Ela acabou terminando com ele. Ele ficou completamente obcecado por ela e ele não aceitava o fim do relacionamento, então acabou que ele começou a meio que stalkear ela, meio que perseguir ela e ficar vigiando ela em casa. Ela morava numa casa que era como se fosse uma casa germinada. Aqui é muito comum de ter uma casa muito grande, eles dividirem essa casa em 2 apartamentos. E num outro apartamento tinha esse senhor que morava lá. E ele começou a perceber que ela conversava muito com esse senhor e tal, né? E ele acabou ficando com ciúme dessa relação dela com o vizinho. Que o vizinho era casado e tudo mais, mas ele acabou ficando com ciúme dessa relação. E num belo dia ele decidiu que ele ia invadir, né, essas casas germinadas. Ele entrou na casa do vizinho, ele assassinou esse vizinho, ele levou o corpo desse vizinho até o apartamento dela, ele acessou o apartamento dela, ela não estava em casa. Quando ela chegou em casa, ela viu o vizinho morto dentro do apartamento dela, ela entrou em pânico. Ela tentou sair, mas ele acabou asfixiando ela. E ele acabou abusando dela sexualmente durante a noite toda. Só que num determinado momento, ele acabou pegando no sono. E quando ele dormiu, ela conseguiu fugir. Ela conseguiu escapar sem que ele visse. E ele acabou sendo preso em flagrante e tudo mais. Mas eu acho que esse caso me chocou muito porque foi uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com a história. E acabou perdendo a vida ali, né? Ele ainda não foi sentenciado. Mas eu lembro que depois que eu li, eu voltei na área onde ele tá, na área da segregação, que não é uma área muito comum pra eu trabalhar. Eu não trabalho naquele lado, eu trabalho no outro lado. E eu lembro, assim, que uma vez eu tava fazendo alguma coisa lá. E eu vou deixar uma foto aqui pra vocês de novo da porta pra vocês entenderem. Mas na porta tem um vidro. E normalmente eles ficam te olhando, assim, quando tu tá lá embaixo. Porque ele, Pedro, a sala dele normalmente é no 2º andar. Então, eles normalmente ficam, né, te observando quando tu tá ali, né, ver o que tu tá fazendo, é um movimento diferente. E eu lembro, assim, que num determinado momento eu olhei pra cela dele e a gente se encontrou, assim, no olhar, assim, eu consegui ver um lado dele que eu não tinha visto antes, que era o lado dele que definitivamente matou aquele senhor, assim. E eu consegui encontrar um assassino nos olhos dele, assim. Foi bem chocante pra mim, sabe? Foi bem assustador.
E depois daquele dia, ele, né, eu continuo tendo acesso a ele, eu continuo medicando ele, né, muito profissionalmente, assim. Mas eu não consigo esquecer, sabe? Aquele olhar, assim, que ele me deu quando ele ficou literalmente me encarando pela fresta da porta. E eu acho que é nessas horas que a gente para e pensa, assim, com quem que a gente trabalha, sabe? O que as pessoas são capazes de fazer. E o terceiro caso mais comum, infelizmente, é a pedofilia. Eu já vou pedir desculpa de antemão pra vocês, porque pra mim é muito difícil falar sobre pedofilia, mesmo trabalhando lá. Ainda é um crime que eu tenho muita dificuldade de lidar. Todos os outros eu também tinha quando eu comecei, mas eu acho que esse especificamente é um que eu tenho muita dificuldade de lidar. Eu vou trazer um caso pra vocês entenderem bem como um pedófilo não tem cara, assim, sabe? Eu vou chamar ele de João. Faz mais ou menos 1 mês, 2 meses que o João chegou lá, na minha prisão. Quem fez o history dele fui eu, então eu fui uma das primeiras pessoas que teve acesso ao João. O João nunca teve nenhum tipo de atividade criminal, ele nunca foi preso, ele nunca foi detido, ele nunca fez nada de errado. Era a primeira vez dele na prisão. Então, quando eu fui fazer o history dele, eu achei muito estranho, porque eu já tinha visto que ele nunca tinha sido preso, e ele tava na segregação, ele tava na solitária. E eu lembro que eu entrei na sala da triagem, né, pra fazer o history dele, e o oficial perguntou pra mim se eu queria que ele fosse algemado na parede, né, mas isso é protocolo da área da segregação mesmo. Eu perguntei se ele era violento, o oficial disse que não, e ele veio, assim. Ele é 1 ano mais velho do que eu tenho 31 anos, ele tem 32. Ele é a pessoa mais comum que vocês possam imaginar, assim, no mundo, sabe? Era ele. Eu não sabia nem crime que ele tinha cometido, nada, por que ele estava sendo acusado, não sabia de nada, porque eu nem tinha pesquisado nada sobre o crime, né? E eu lembro que ele sentou, a gente, super educado, a gente conversou ali sobre o passado, né, o histórico dele, as questões médicas que ele tinha e tudo mais. Mas teve uma coisa que chamou a atenção, como eu não sabia, né, o porquê ele estava sendo acusado. Num determinado momento ele disse assim: eu tô com medo de ir pra população geral, porque ele tava só ali na área da solitária. Quando ele falou isso, eu já achei meio estranho, assim, porque normalmente, né, as pessoas que têm medo de ir pra população geral são pessoas que cometeram crimes especialmente com criança. Então, na hora, eu já imaginei que ele tivesse feito alguma coisa relacionada à criança. E depois ele fez outro comentário bem estranho, onde eu, né, perguntei se ele tinha filhos, se os filhos dele tinham questões de saúde, e ele me disse que não, e ele comentou que ele estava ansioso pra ver a filha dele crescer, porque ela seria mais bonita que a mulher dele. E naquela hora eu fiquei assim, nossa, ele fez alguma coisa contra a filha, sabe? Na minha cabeça foi a primeira coisa que passou, assim. Aí eu voltei pra minha sala, eu vi que ele realmente estava ali por pedofilia, e eu vi que ele estava ali por tráfico humano também. Então, essa questão do tráfico humano foi algo que chamou muito a minha atenção, mas, né, o dia passou e tudo mais, eu acabei esquecendo, e como eu não convivo com eles, eu nunca mais vi ele ali, né, não convivo com o pessoal da segregação, eu acabei esquecendo sobre ele. Mas, alguns dias depois, eu tava conversando com uma enfermeira, e das enfermeiras que trabalham comigo, né, uma das enfermeiras que trabalham lá, e ela acabou comentando sobre que tava acontecendo alguma coisa com o neto dela na escola, que uma criança tava agredindo o neto dela, tal, e no fim das contas ela foi descobrir que essa criança era filho desse cara, do João. E que o João tava aqui e tudo mais. E ela acabou contando a história do porquê que o João tava aqui. Porque quando a gente acessa no sistema, a gente só vê o porquê que eles estão sendo acusados, a gente não tem acesso à história. Então, quando eu ouvi a história, foi, acho que, a história mais escabrosa que eu já escutei na minha vida, assim. Foi tão horrível, sabe? A mãe do João, ela tinha uma amiga, e essa amiga tinha uma filha. Essa filha dela tinha 14 anos. E ela era autista severa. E por alguma razão, a mãe do João decidiu que a menina ela não morava aqui no estado de Massachusetts, ela mora num estado vizinho. E a mãe do João decidiu que ela ia colocar a menina no carro e ia trazer pro estado de Massachusetts pro João. E ela acabou trazendo a menina, atravessou a fronteira do estado, trouxe a menina pra cá. E o João abusou dela
8 vezes. E não só isso, né? Como se já não fosse cruel o suficiente. Ele ainda pediu pra que fosse gravado. E quem fez toda a gravação foi a esposa dele. Isso pra mim, assim, me desmoronou psicologicamente, sabe? Porque eu fico apavorada, assim, com as questões de pedofilia aqui na região. É muito comum, muito comum. E são pessoas jovens, e são pessoas que você tá vendo na rua, nunca vai dizer que serão capazes de fazer algo assim. Mas o que eu queria dizer é que tomem cuidado com suas crianças. Não é porque a gente mora nos Estados Unidos, eu sei que tem muita gente que tá me assistindo agora que mora aqui nos Estados Unidos, que aqui é um país 100% seguro, porque não é. E eu posso dizer isso porque eu trabalho com eles. E pedófilo não tem cara. Eles não têm cor, não tem cara, não tem raça, não tem... Sabe, assim, a pessoa que você menos espera que é capaz de fazer isso. E eu não consigo nem imaginar o que aconteceu com essa menina. Porque pra uma pessoa que tem todas as suas funções cerebrais normais, já é uma tortura passar por um abuso sexual. Eu não consigo nem imaginar o que aconteceu com essa menina, que é autista, que tem uma situação completamente vulnerável. E continuar vendo essa pessoa todos os dias, né? Graças a Deus eu não vejo ele todos os dias, porque eu trabalho na outra parte, né? Na outra sessão. Mas só de saber que existe uma pessoa assim no meio onde eu tô trabalhando é muito difícil. Bom, é isso. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que deixem o seu like, para que eu possa estar trazendo mais informação, trazendo mais casos reais da prisão, para que a gente possa junto abrir os nossos olhos para a realidade que a gente não vê, que a gente não ouve, mas ela existe. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!